Bom, pessoal, todos nós já sabemos que, infelizmente, o Tom Brady e a Gisele Bündchen se separaram de vez. E eu digo infelizmente porque, além de ser um casal muito bonito, né, tem crianças ali envolvidas e nós que somos filhos de pais separados sabemos que não é nada fácil. Mas talvez esse divórcio vai servir até para que eles encontrem a tal felicidade que eles tanto procuram, né? Mas você sabia que muito antes desse divórcio acontecer, na verdade, desde o início do relacionamento, as bandeiras vermelhas já estavam ali presentes desde o início, isso mesmo. A história não é um conto de fadas como todos pensam e eu vou te contar um pouquinho de como talvez esse relacionamento nem era para ter acontecido em primeiro lugar. Primeiro que desde o início a Gisele já reclamava que o Tom sempre escolheu a carreira dele ao invés dela e dos filhos. Agora que eles se separaram, estão surgindo várias entrevistas aí que ela deu antes, dizendo que tinha certeza que o primeiro amor da vida dele era a carreira e não a família. Só aí já é um sinal vermelho. E a primeira grande bandeira vermelha desse relacionamento foi que, com apenas um mês de namoro, ou seja, um mês do primeiro encontro, a ex-namorada de Tom Brady anunciou que ela estava grávida dele. Sim, a Gisele Bündchen anunciou aos 4 cantos que foi amor à primeira vista. O Tom também disse que já se apaixonou por ela no primeiro encontro. Mas o que muitos não sabiam é que provavelmente no momento em que ele se encontrou com a Gisele Bündchen pela primeira vez, ele ainda tinha um relacionamento com a sua ex. Tanto é que um mês após esse bendito primeiro encontro, a ex dele anunciou que estava grávida dele. O que parece bem estranho, né? Então isso com certeza foi um baque para os dois, porque estando tão apaixonados como eles diziam estar, né, ter essa notícia de que a ex-namorada do seu atual namorado tá grávida não deve ser nada fácil. Então muitos fãs naquela época que ainda não reconheciam o casal, não tinham aquela paixão pelo casal, mas sabiam que o Tom tinha uma namorada, torceram para que ele, né, se reconciliasse com a ex-namorada para criarem o filho juntos e se separasse da Gisele. Mas isso não aconteceu. E mais tarde, em uma entrevista, a Gisele disse que, na verdade, essa situação serviu muito para aproximá-la ainda mais de Tom. Ou seja, ao invés de, causar uma distração entre os dois, uma possível briga, e fazer com que os dois repensassem essa relação, não. Ela disse que isso a aproximou mais ainda do Tom. E, de fato, a Gisele Bündchen sempre diz que ela é muito apaixonada pelo filho de Tom com a ex-namorada dele. E que isso nunca foi um problema porque ela tem ele como um filho. E que ela não consegue nem imaginar a vida sem ele. Bom, vamos ver como vai ficar agora depois do divórcio, não é? Será que ela ainda vai amar esse garoto como se fosse filho dela? Vamos ver. Então, como eu disse, eles apenas continuaram o relacionamento, não tiveram nenhuma intenção de terminar e 2 anos depois eles resolveram se casar. O Tom pediu ela em casamento, ela aceitou, obviamente, e 2 anos depois eles se casaram e não muito tempo depois ela ficou grávida do primeiro filho do casal. Mas os problemas já começaram aí. A Gisele disse que já ficava muito preocupada de como seria a vida dela após o bebê nascer, porque ainda na gravidez o Tom estava sempre ocupado, na verdade, com os jogos. Então, como seria quando o bebê nascesse? Bom, não foi diferente. E como todos nós sabemos, a Gisele Bündchen já foi considerada inúmeras vezes a maior modelo de todos os tempos, a mais bem paga, a mais bem-sucedida, a mais requisitada, mas ela decidiu deixar tudo isso de lado para cuidar da própria família. Claro que ela também já estava ficando mais velha, mas ainda tinha muita carreira pela frente. Afinal, ela é muito adorada pelo mundo da moda, mas ela decidiu deixar tudo de lado e se aposentou não muito tempo atrás para cuidar da família. E ela mesma disse que estava esperando que o Tom fizesse a mesma coisa, para que os dois se juntassem ali para cuidar dos filhos, mas essa não era a intenção do Tom. O que é bem triste, mas já serve como uma lição para nós. Nunca devemos fazer nada na vida esperando que outras pessoas concordem ou aceitem fazer a mesma coisa. Temos que fazer as coisas por nós mesmos. Nós sabemos que para um homem, muitas vezes é muito mais difícil abandonar a carreira para ficar em casa do que para uma mulher. Nós sabemos que, historicamente, as mulheres sempre foram mais propícias a ficar em casa e cuidar dos filhos, não é? Isso é um fato. Mas eu tenho certeza que a Gisele nunca imaginou que seria tão difícil assim pro Tom, porque dinheiro não falta naquela família. Então, por qual
razão que ele decidiu não se aposentar e continuar jogando tanto tempo assim, mesmo já estando uma idade mais avançada do que é a requisitada e a recomendada para o tipo de esporte que ele faz? Muitas pessoas dizem que é só mais uma desculpa para ficar longe de casa e da família. E você? Você acha que pode ser verdade? Bom, o fato é que isso entristeceu muito a Gisele. Dá pra perceber que ela tem a família sempre como uma prioridade. Então, com certeza, ela esperava que o Tom tivesse esse mesmo pensamento também. Mas olha, muitos amigos do Tom Brady têm dito que a Gisele tá sendo egoísta porque o Tom tem 6 meses livres pra ficar em casa. Porque o campeonato de futebol funciona durante 6 meses. Então, durante 6 meses ele tá ali jogando, mas os outros 6 meses do ano ele pode se dedicar à família, pode ficar mais com a família. Mas eu acho que, com certeza, pra Gisele estar reclamando assim, ele não estava tão presente durante esses 6 meses do ano aí. E sem contar o fato de que o Tom prometeu pra Gisele várias vezes que ele só iria jogar por mais 10 anos. E esses 10 anos já passaram há algum tempo, e mesmo assim ele decidiu não parar de jogar. E se engana quem pensa que essa foi a primeira vez que o casal teve uma crise como essas. Em 2015, além do escândalo da traição, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, o Tom Brady foi acusado de cometer bullying com outros jogadores e de outras coisinhas mais. E o caso foi até para os tribunais, a mídia toda estava em cima do casal e a Gisele sofreu muito porque ela queria proteger as crianças de toda essa exposição que o Tom estava sofrendo. Afinal, ela não podia colocar o pé fora de casa com as crianças, que os paparazzi estavam ali o tempo todo seguindo, fazendo comentários nas redes sociais, nas revistas, nos jornais. Então, com certeza foi uma época muito difícil para ela. E foi aí que ela começou a insistir para o Tom parar de jogar, ainda em 2015, ou seja, 7 anos atrás. E outras fontes próximas do casal já disseram também que todo o estresse do futebol, sob o Tom, ele estava jogando tudo na Gisele. Ou seja, o Tom é um jogador muito requisitado e famoso aqui nos Estados Unidos. Ele já ganhou vários campeonatos e com certeza ele é uma adição muito grande para qualquer time. Mas ele também é muito cobrado, então aquele estresse do futebol, além de ser um esporte extremamente violento, é muito estressante. Muitas fontes diziam que não é de hoje que o Tom já vem lançando todo esse estresse que ele vive nos jogos em cima da Gisele. Inclusive, em 2017, eles tiveram uma briga tão grande que muitas testemunhas disseram que Tom foi meio violento com a Gisele. Talvez não fisicamente, mas provavelmente com palavras. Tanto é que ela pegou todas as crianças e viajou para o Brasil e passou um tempo com as crianças. Foi nessa época que já surgiram os primeiros rumores de separação oficial. Mas o que na verdade não era uma separação oficial, mas só um tempo que eles estavam dando. Mas é claro que isso foi um prato cheio para os tabloides. E eu acredito que esse foi o período de limbo do casal. As mídias estavam dizendo que eles discutiam por tudo. Tanto pela ausência do Tom, como a forma com que os dois decidiam criar as crianças. A Gisele, ela é muito ligada com o meio ambiente, com questões ambientais em si. Já o Tom, ele é um cara mais reservado, um cara mais tradicional, então o jeito de criar as crianças é bem diferente. O que com certeza já é um problema enorme. E engraçado que durante toda essa época de tantas suposições, os dois continuavam aparecendo no tapete vermelho, eventos, como um casal normal, apaixonado. Mas por trás das cortinas as coisas não estavam nada bem. Então, desde 2015 pra cá, já foi reportado diversas vezes que as coisas não estavam bem com o casal. Então, não é de hoje que essa decisão foi tomada. Provavelmente eles já tomaram essa decisão de se separar há muito tempo atrás. Estavam esperando alguma coisa, ou as crianças ficarem mais velhas, ou algum milagre acontecer. Mas com certeza não foi de agora. E inclusive em uma entrevista recente, a Gisele disse que já o perdoou tantas e tantas vezes que ela não consegue nem contar. Olha só. Sem contar que, seguindo a promessa que o Tom fez a Gisele, os últimos jogos dele seriam em 2016, porque aí completaria 10 anos de futebol que ele tinha prometido para ela. O Tom também prometeu a Gisele que depois que ele se aposentasse dos campos, os dois se mudariam para o Brasil para criar os filhos perto da família da Gisele. O que, óbvio, não aconteceu. Mas sabe, pessoal, tem algo muito engraçado nessa história. Algo que precisa ser realmente desvendado, eu acho. Porque assim, o Tom prometeu a ela que iria se aposentar.
ele na verdade anunciou a aposentadoria no início desse ano. Mas de repente ele mudou de ideia. Então alguma coisa bem séria deve ter acontecido nesse período. Não foi simplesmente só um contrato milionário que fez ele mudar de ideia. Com certeza alguma outra coisa aconteceu. Muitas pessoas dizem que o Tom não é fiel com a Gisele, nunca foi e nem pretende ser. E que esse possa ter sido um dos motivos da separação. É claro que não existem muitas provas por aí de que ele, na verdade, trai a Gisele. A não ser aquele escândalo de 2015, que eu já contei em outros vídeos aqui, vocês bem sabem. Ele, como grande amigo do Ben Affleck, um dos caras mais garanhões e bem conhecido por trair a esposa em Hollywood, não seria surpresa nenhuma se descobríssemos que o Tom também estava traindo a Gisele todo esse tempo. O fato é que ser um esportista do naipe dele, famoso, bonito, muito rico, não deve ser nada fácil se manter fiel, porque as oportunidades aparecem de todos os lados, tanto para Gisele também. E se você não tiver um caráter extremamente feito, extremamente estruturado, não tem jeito, gente. Com certeza você cede muito facilmente às tentações. E como não sabemos como funciona o caráter do Tom, eu mesmo não colocaria minha mão no fogo. E você? E agora eu vou aproveitar para dar a minha opinião, que talvez não seja a opinião da maioria, mas o que eu acho. Eu acho que esse divórcio, obviamente, não teve nada a ver com a aposentadoria ou não aposentadoria do Tom. Porque afinal ele já vem discutindo isso há algum tempo. Se ele já prometeu e não se aposentou, alguma coisa a mais deve ter acontecido. Como eu disse, ele anunciou a aposentadoria no início desse ano e logo, pouco mais de um mês depois, ele anunciou que iria jogar mais uma temporada. E não foi registrado nenhum grande aumento no salário dele, no contrato dele, para que ele pudesse mudar de ideia tão rapidamente assim. E eu tenho certeza, gente, que dinheiro não é uma coisa que falta no bolso desse pessoal. A fortuna dele está avaliada em mais de 600 milhões de dólares, que se for contar em reais, você perde a conta facilmente. Então, assim, com certeza não foi aposentadoria ou não aposentadoria. Outra coisa deve ter acontecido. Ou o desgaste do casamento, ou o amor acabou, ou rumores, ou confirmação de traição, algo do tipo. Mas com certeza não foi aposentadoria ou não aposentadoria de Tom Brady. Porque assim, ele jogando futebol por 6 meses, ele teria mais 6 meses para ficar em casa, claro, cuidando dos negócios, eles devem ter empresas, imóveis para administrar, esse tipo de coisa. Mas ele tinha tempo para ficar com os filhos, com a esposa durante esses 6 meses, então não é algo que seja extraordinário. Muitas famílias passam por situações muito piores que essa. E eu sei que a Gisele pode estar frustrada porque ela abandonou as passarelas para cuidar integralmente dos filhos. Claro, agora ela resolveu se desaposentar. Mas antes ela estava se dedicando 100% aos filhos. Então isso pode ter sido frustrante para ela, sabe? Poxa, eu abri mão de tudo, mas ele não está disposto a abrir mão de tudo. Com certeza isso ajudou. E se você pensar por essa ótica de que os dois estão se divorciando por conta da aposentadoria do Tom Brady, parece muito superficial, sabe? Parece algo que não se encaixa ali. Então, eu com certeza acredito que não foi por isso. E talvez isso tenha sido o menor dos motivos que levou à separação do casal. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Você acha que o Tom e a Gisele realmente se separaram porque o Tom decidiu não se aposentar? Ou você acha que tem algo mais aí nessa história? Deixe aí nos comentários a sua opinião, que eu quero saber o que você acha de tudo isso, tá bom? Você acha que o Ben Affleck tem um dedinho nisso tudo? Me deixem saber. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e muito obrigada por ter ficado até aqui, tá bom? E eu te vejo nesse vídeo aqui, ó. Beijos!